Heitor Marcondes Júnior. Eu tenho 61 anos, sou auxiliar de limpeza. Por que você acha que a sua vida é um fracasso? Você repete isso o tempo inteiro? Nada deu certo nela. Nada. Fui um filho ruim, fui um marido ruim, fui um pai ruim. Nunca consegui realizar nada da vida. O que você queria realizar? Queria ter estudado. Comecei 2 faculdades, não segui em frente. Quais? Eu fiz 3 semestres de psicologia e 1 semestre de engenharia. Eu nunca consegui me localizar o que eu gostaria realmente de ser, entendeu? Eu vim de uma família muito desestruturada. Eu tinha pai alcoólatra, meu irmão se tornou alcoólatra. Eu era o caçula, minha mãe era super protetora comigo. Deixava viver num casulo. Eu fui sair pela primeira vez de casa com 15 anos. Aí eu já tinha medo de tudo. Meu irmão era uma boa pessoa, mas ele era muito ativo. Acabou a polícia... Foi um caso até famoso aqui em São Paulo, da Rota. A Rota deu uns tiros nele, quase matou ele. Aí minha mãe me trancou em casa. Eu não saía de dentro de casa, fui sair com 15 anos. Mas por que atiraram nele? Ele tinha aqui... Ele sempre foi muito grandão, muito altão, com jeito de homem. Ele tinha 16 anos e namorava uma moça de 18. E ela pegou e deu um carro de presente para ele. Deu um Fuscão na época para ele. Ele gostava de carro, rebaixou o carro, tudo. E aí o dia que ele não estava fazendo nada de errado, ele tinha ido numa festa de igreja, de comunidade cristã, com um vizinho nosso que a gente chamava eles de primo, de tão chegado. Gente que não bebia, não fumava, gente de igreja. Aí ele pegou, foi levar, o meu primo esse rapaz morava em Itaberaba, ele ia levar o rapaz até em Itaberaba, era dia 6 de setembro, e naquela época, dia 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro era em frente à guarnição da Rota, sim, ali na Tiradentes. E ele estava indo para Itaberaba, a Rota mandou ele parar. Ele só tinha 16 anos. Tava sem carta, sem nada? Ele não tinha carta, sim. E nem meu pai, nem minha mãe sabia que ele andava de carro. Aí ele tentou fugir. Aí ele tentou fugir. Aí ele deu um nó rolê. Conseguiu dar uns nó na Rota que estava perseguindo ele. Só que aí ele pegou a Tiradentes, passou em frente à Rota. Quando ele passou em frente à Rota, saiu mais um monte atrás, né? E aí tiraram nele? Não, aí só pegaram ele na São João. O fusquinha dele era meio mexido, assim. Existia antigamente um cine chamado Comodoro, na São João. Aí havia um acesso para você pegar o minhocão. Quando ele tentou, estava chovendo, quando ele tentou pegar o minhocão, ele bateu, arrancou a roda. Aí a Rota chegou, mandou eles descer. Quando eles desceram, eles fuzilaram eles. E morreu? Não, ele não chegou a morrer. Ele tomou um tiro. É uma bala que é proibida até hoje, chama Dum-Dum. Ela explode, ela bate e explode. Ele estava com os braços erguidos, assim, né? Tomou aqui um tiro, aqui na clavícula. Explodiu aqui, encheu. E ele tomou um tiro de metralhadora, ficou alojado entre a coluna e o coração dele. Ele nunca operou, ele morreu depois com essa bala. Ele morreu muitos anos depois. Tá. Nunca pôde operar. Aí tinha acontecido um caso da Rota 66, muito parecido. E a polícia tinha matado todo mundo. Aí fizeram a mesma coisa, colocaram eles. Esse rapaz que a gente chama de primo, ele tomou 13 tiros. Ele parecia uma peneira. Não morreu nenhum. Eles estavam em 4, não morreu nenhum. Aí ele também, tudo pelas costas, tiro, eles vão pro alto,
Rendidos. Aí eles puseram eles dentro da rota, ficaram rodando, esperando eles morrer, só que eles não morreram. Aí eles levaram pro Hospital das Clínicas, os 4. Só tinha um que tinha... ele sofreu um arranhão na testa, só ele era pequenininho, ele ficou no quadradinho atrás do banco do motorista. Ele só tomou um raspão aqui, foi o único que não tomou tiro. O outro, as pernas, quebrou tudo as pernas. E tu tinha quantos anos? Ele tinha 16, eu ia fazer 13. Você lembra Foi em setembro, eu lembro, de ir no hospital velho? Não podia. Ó, tinha o secretário de Segurança Pública em São Paulo, ele era muito famoso, chamava Erasmo Dias. Linha dura. E aí eu tava indo na escola normal, né? A polícia veio avisar de madrugada. Aí eu já tomei um monte de bronca do meu pai e da minha mãe, porque eu sabia e não contava, né? Não contei pra eles que ele tava andando de carro. Ah, sim. Aí eu tava indo na escola normal. Meu pai, ele era da Associação de Pais e Mestres. Então eu era conhecido, meu pai era conhecido na escola. Aí veio um policial lá e falou que minha mãe tinha mandado me buscar na escola. O diretor estava sabendo o que estava acontecendo e falou: ele não veio na escola. Ele não veio. Aí não me liberou, os caras iam me tirar de dentro da escola. Não sei com qual intuito, mas iam me tirar de dentro da escola. Aí minha mãe ficou apavorada comigo. Aí ela pegou e me mandou para casa de uma tia minha. Minha tia tinha uma casa na Praia Grande, um apartamento. Me mandou para lá, ficar lá uns tempos. Fiquei escondido, minha mãe morrendo de medo. Eu também fiquei morrendo de medo, né? Sim. Aí a vida da gente virou um caos. Onde meu pai trabalhava, arrombaram, vasculharam todas as coisas. Por causa do teu irmão? É. Que ano foi isso? Foi em 1976. Dia 6 para 7 de 1976. Tinha a ver com a ditadura, é isso? Tinha acabado, a ditadura ainda não tinha acabado, acabou em 78, né? Mas era o último presidente, né? Era o João Batista. E era o Erasmo Dias, era um cara da linha dura do... Mas eles acharam que teu irmão tinha alguma coisa a ver com os comunistas, alguma coisa assim? Não, era subversivo que eles falavam. Entendi. Era subversivo, né? Qualquer mau comportamento... qualquer mau comportamento era subversivo. Então, aí ele deu assim um pouco de sorte. No prédio havia eu não vou lembrar o nome, era um jornalista que fazia investigação assim de rua, meio policial, tudo. E ele estava naquele prédio. Ele viu a cena. Então a polícia civil fez perícia no carro, não encontrou nada, né? Aí quando veio a polícia militar, aí encontraram droga, encontraram arma, encontraram um monte de coisa, né? Aí a partir daí começaram a perseguir a tua família. Eles tentaram pegar eu, não sei por quê. Não sei se era pra fazer mal, pressão. Nossa. Porque eles não queriam que desse entrevista. E minha mãe era o filhinho querido da minha mãe, né? Ela, nossa senhora, ela foi em tudo. Ela deu uma entrevista no banheiro do hospital pra aquela Sandra Passarinho. Ela trabalhava no Fantástico nessa época. Ela se enfiou meu irmão, a Sandra Passarinho, e ela dentro do banheiro pra ela dar uma entrevista, pra apresentar meu irmão, falar que meu irmão não era bandido. Meu irmão, ele fazia programa educativo, ele trabalhava numa empresa chamada DBL. E um dos sócios era o Décio Pitinini. Então ele tinha ligação ele fazia programa cultural para TV Cultura. Então ele tinha feito programa, ele era grandão, ele parecia adulto já para a idade dele. Então ele fez programas assim, ele ficou bem conhecido. Então ele chamou a mídia para mostrar que ele não era bandido, né? Aí eles ficaram queimados, né? A polícia nessa época tava procurando teu irmão e infernizou a tua vida, da tua família. Não, ele sabia onde ele estava, ele não podia sair do hospital, né? Mas infernizou a vida do teu pai, da tua mãe? Do meu pai, da minha mãe. E por causa disso você ficou um tempo enclausurado. E aí você não viveu muito bem a adolescência, é isso? Não. Aí eu fiquei com medo de tudo, cara. Tinha medo de tudo. Minha mãe me apavorou. Tinha medo de sair na rua.
Que ela falava pra não... que os caras iam te pegar? Eu tinha medo de tudo. E eu era, né, até essa época eu era, assim, um moleque forgado, era briguento na escola. Eu tranquei, fechei, me fechei no mundinho. Aí eu fui sair, minha mãe deixou eu ser escoteiro, ó. Eu fui ser escoteiro, aí tive uma disciplina militar, né? Tudo o oposto que minha mãe queria. Aí aquela coisa rígida, tudo. Aí me moldou muito esquisito. A minha infância foi muito esquisita. Eu tinha um pai alcoólatra. Ele nunca me tocou, nunca me bateu. Mas ele batia na minha mãe, ele tentava matar minha mãe. Você via isso? E então, as lembranças que eu trago da minha infância é isso que é muito ruim. Eu tinha pavor dele e ele nunca me tocou. Mas só que quando eu via ele chegar em casa... Eu fingia que estava dormindo, eu me enfiava debaixo das cobertas. Não queria que ele falasse comigo, eu tinha medo dele. Ele ameaçava muito minha mãe e tudo. E você ouvia a briga em casa? Eu via. Você via? Eu lembro dele, ele tentou uma vez sufocar ela com um bule de chá. Enfiou na boca dela, tentou sufocar ela. Ele comprou um revólver, e ela tinha escondido o revólver no fundo das gavetas da pia, assim. Ela tirou a gaveta e enfiou lá dentro. E a gente sabia onde estava, e ele enfiava a mão, cara, e não conseguia achar. No meio da briga. Então, é coisa da... Eu guardo pouca coisa da minha infância. E guardo coisa ruim, infelizmente, coisa ruim. E essas coisas ruins, elas brotam na tua cabeça às vezes, ou já passou? Sabe, eu tentei muito não ser o meu pai. E eu acho que eu acabei falhando. Eu acabei ficando um pai ausente, um pai que... Eu me preocupava muito com a segurança deles, então eu trabalhava muito. Trabalhei 23 anos no Ceasa, saía de casa às 4h30, voltava às 8 horas da noite. Então... Eu acabei não querendo ser ele e acabei sendo tão prejudicial para os meus filhos quanto ele foi para mim. Sem perceber, né? Eu não pequei na intenção, né? Mas... O que o teu pai fazia? Meu pai, ele era técnico contábil, auxiliar contábil, eu não sei direito. Trabalhou com contabilidade a vida inteira. E a tua mãe? Minha mãe era escriturária também, lá, no mesmo escritório. E aí, quando que você saiu de casa? Então, aí eu fiquei meio perdido, eu estudei eletrotécnica. Fiz eletrotécnica no Getúlio Vargas, no Colégio Getúlio Vargas, um colégio técnico, existe até hoje. E só que assim, eu sempre fui um estudante bom. Eu não era excelente, eu não passava de primeira, mas eu era bom, nunca repeti de ano. Eu entrei na escola com 6 anos, eu entrei no colegial com 14 anos. Então, quando eu terminei o colegial, eu precisava fazer o último ano de técnico. Aí eu queria namorar, né? Queria conhecer mulher. Meu irmão me pegava muito no pé. Meu irmão machão pra caramba, namorador. Pai, eu nunca tinha namorado, nunca tinha saído com mulher. E ele me enchia o saco. E aí eu me apaixonava pelas meninas que nunca me queriam, né? Não tinha nada atrativo nenhum, nunca me queria. Aí no último ano, no 4º ano, eu fiz os 3 anos do colégio e tinha que fazer o 4º ano para terminar o técnico. Aí, olha, meu irmão, ele comprou era uma discoteca na época que chamava, mas era um salão de baile. Aí me levou pra lá e eu conheci uma doida lá. Caramba, a menina era doida mesmo, xaropinha. Eu era todo certinho na família, todo mundo
Falava, meu apelido era Toco. Todo mundo me conhece de Toco, Toco de gente, né? Uhum. Meu irmão era grandão, eu pequenininho, Toco de gente. Ah, o Toco é isso, o Toco é aquilo, aquela expectativa. O dia que ela apareceu a primeira vez na minha casa, eu tava deitado, eu tava dormindo, eu acordava cedo pra ir pra escola. Aí meu pai pegou, bateu, me acordou e falou, ô Toco, ó, tem uma doida ali no portão te chamando, falou que te conhece. Era ela. Ela de mini saia naquela época, um colã azul, eu lembro até hoje, um colã azul grudado no corpo, os cabelos cheios de trancinha, meu. Eu falei, pô, olha o jeito de apresentar a minha namorada pro meu pai. Completamente oposto de mim, né? Uhum. Aí, é lógico que não ia dar certo, né? Mas completamente introvertido. Olha, até hoje eu tenho contato com ela, você acredita? Até hoje. Ela mora hoje em dia, ela estava em Portugal, tudo, ela manda mensagem. Até hoje, no dia da morte da minha mãe, eu fiquei muito mal, né? Já tinha perdido meu pai, e ela me achou, ela soube que minha mãe tinha morrido. Ela foi lá no Ceasa, me pegou e levou pro apartamento dela. Ficamos conversando, ela sabia que eu tava mal. Até hoje. Só que entre a gente não deu certo. Ela era muito louca. Aí foi a primeira desilusão amorosa assim, que eu tive. Aí pirei. Aí o que eu fiz? Em vez de procurar outra coisa qualquer, não, eu desisti do colégio, meu. Ah, que isso te deixou tão mal que você parou de estudar. Nossa, eu parei de estudar. No último ano, me formei. Por causa de mulher. Não acredito até hoje nisso que eu fiz. Podia ter me matado, mas eu resolvi largar o colégio. Larguei o colégio no último ano. Mas é porque assim, eu já tava... meu pai mesmo, eu tava no 4º ano de eletrotécnica. Ele tinha um conhecido que trabalhava na Rede Globo, quando a Rede Globo era ali na Marechal Deodoro. Ele tinha um conhecido lá, ele falou, arrumei uma ficha pra você, você vai trabalhar na Globo agora. Puta, eu cresci os olhos, né? Fui lá fazer, quando eu cheguei lá, a ficha pra eletrônica. Eu não conhecia nada de eletrônica. Eu tinha eletrônica industrial só. Conhecia um pouquinho básico. Quando eu peguei o teste, devolvi em branco, né? E devolvi com a maior raiva. Falei, pô, como é que pode? Eu 4 anos estudando eletrotécnica e ele não sabe que eu estudo eletrotécnica, né? Eu fiquei puto da vida mesmo. E eu só procurava coisa grande, em vez de eu procurar o que eu sabia fazer bem. Sabia fazer instalação elétrica bem. Eu tirava notas muito boas no laboratório. Tirava notas muito bem, o professor gostava de mim, ele pedia para me auxiliar ele. Então eu tinha que ser eletricista. Só que eu procurava emprego aonde? Naquela época era na Filco. Eu procurava emprego só querendo coisa muito grande, muito... Não conseguia, né? Aí foi me desiludindo, foi... Que idade é isso que você tá contando? Eu tava com... Eu terminei o colégio 17 anos. E você já tinha saído de casa já? Não, então, aí eu fiquei sem estudar. Aí desisti, eles queriam me matar, meu pai, minha mãe, todo mundo querendo... Como é que pode, depois de tanto tempo, desistir? Aí eu não sabia o que eu queria fazer. Aí o escritório que eu trabalhava com a minha tia. Ela me levou para fazer esses cursinhos de jovens, sabe? Da Igreja Católica. Antigamente tinha bastante, hoje em dia não vejo mais. Aí eu fui fazer, né? Ver lá se eu me achava. Eles mandam as mensagens. Primeira mensagem que eu recebo de quem? Da primeira namoradinha. Já me quebrou todinha as pernas. Primeira lá, enclausurado lá, ela me mandou uma mensagem. Localizaram justo ela. Aí me mandou. Aí eu tava muito perdido. As coisas... Eu precisava me firmar, assim, acho que pra família, como homem, era muito difícil. Eu era muito comparado com meu irmão. Tudo eles comparavam. Meu irmão era o querido da família. Todo mundo adorava meu filho. E quando ia me comparar... mas cadê a namorada? Não tem namorada e não sei o que. Caralho, meu... Eu não sei se eu posso falar. Não, pode, claro. Aí eu fiquei desiludido, assim. Aí na comunidade, a única coisa que não ia rezar. Ia lá só procurar namorada, né?
Aí quebrei a cara de novo, com outro amorzinho lá. Aí foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Com quantos anos? Eu tinha 17 para 18 anos. Mas quais pensamentos estavam passando na tua cabeça nesse dia? Já naquela época eu via que as coisas não eram fáceis para mim. O que era fácil para as pessoas, que todo mundo conseguia tirar de letra, eu não conseguia tirar. Então qualquer dificuldade que eu tinha, eu desmoronava, não conseguia me manter. Eu me sentia muito rejeitado. Eu acho que eu me sinto assim até hoje. O que eu mais procuro nos relacionamentos é a aceitação. Então, por isso que eu acho que não dá muito certo, porque eu cedo muito, eu acabo virando uma pessoa que não sou eu, né? Faço síndrome do impostor, que eles falam, né? Sim. Eu acabo virando uma pessoa que eu não sinto vontade de ser. Eu até faço a coisa, mas não é aquilo que eu gostaria de ser. E aí eu gostava muito de uma menina de lá, e ela estudava num colégio famoso de lá, no Colégio Anglo-Latino, na Aclimação. Acho que existe até hoje o Anglo-Latino lá. Aí ela me convidou para ir na festa junina. Eu achei que, o menino me convidou para ir na festa junina, legal, me preparei tudo, mas era só para dar carona para ela, para levar ela. Eu tinha 18 anos, porque eu já tinha tirado carta. Aí eu levei ela de carro. Quando eu cheguei lá, cara do céu, ela me largou sozinho. Eu não conhecia ninguém, não era minha turma, eu era da periferia, eu era pobre pra caramba, né? Não tinha onde cair morto. Aí eu me senti mal pra caramba. Aí eu fiquei com ela até o final da festa, levei ela pra casa. Aí naquela época, eu tomava um remédio. Vou lembrar o nome, um remédio piquititico. Me lembro mais o nome. Aí tomei tudo. Aí não acordava, minha mãe teve que me levar pro pronto-socorro, fazer lavagem e tudo. Aí apareceu um monte de gente que queria resolver meu problema, queria me levar para psicólogo, levar para médico, cambal. Eu não tenho noção até hoje se a intenção não era só chamar a atenção ou se era me matar mesmo. Não tenho esse discernimento se eu queria mesmo morrer. Só queria gritar que eu tava com problema. Pedir socorro? É. E funcionou? A tua família te deu mais atenção nessa época? A minha mãe me arrumou uma psicóloga. Converso de vez em quando até hoje com ela. Ela virou minha amiga. E aí eu comecei a fazer um pouco de análise. Fiz 1 ano e pouco. Achei que melhorei. Naquela época não se falava em síndrome do pânico. E eu tinha síndrome do pânico, eu não sabia. Inclusive essa psicóloga hoje em dia, ela era da associação, é uma associação que tem da síndrome do pânico. Ela foi presidente e tudo. Hoje em dia se fala, naquela época não se falava nisso. Eu tinha medo de tudo, meu. Você tinha aqueles acessos de ansiedade? Ansiedade de eu tá arrumado para sair de casa e não conseguir sair de casa, voltar para casa. E você acha que isso foi disparado por causa do ambiente familiar que você relatou, que era agressivo e tinha aquelas brigas? Você acha que foi a principal causa? Sim, cara. E isso... Qual que era o seu sonho quando você era jovem? Adolescente ou criança? Você lembra? Eu sempre gostei eu achava que eu ia ser engenheiro. Porque eu desmontava tudo. Eu com 5 anos catei uma chave de fenda e desmontei a enceradeira da minha tia. Eu gostava de mexer com ferro velho. Meu primo me levava pro mecânico e aí ele pegava carburador, me dava, eu ficava desmontando o carburador, montando, limpando. Eu achava que eu ia ser alguma coisa assim. Só que eu nunca tive vocação. Eu era um cara sem vocação. Até hoje eu sou assim. Eu sei fazer...
Eu fiz um monte de curso enquanto eu estava desempregado. Eu sei montar parede de drywall. Eu voltei para o Senai, estudei reparação elétrica residencial. Só que aí eu já estava com uma idade, ninguém dá emprego para velho, cara. É pior do que ter câncer. Ninguém, não consegui emprego. Eu arrumei o emprego que eu consegui foi esse que você me conhece, que sou auxiliar de limpeza, sou faxineiro. Foi o que eu consegui, porque eu não conseguia outra coisa. Porque eu sei construir. Ó, no sábado foi minha folga. Minha filha tinha comprado um fogão de embutir. E pra mim, porque eu tô tendo que mudar, né? Aí eu peguei e construí o gabinete, construí em madeira. Eu sei fazer muita coisa manualmente. Eu sei mexer com eletricidade. Nos carros modernos é óbvio que não, mas eu tenho até hoje o Fusca que foi do meu pai, do meu irmão e do meu pai. Tenho até hoje. E eu monto e desmonto a carburação dele, eu mexo na parte elétrica dele até hoje. É um Fusca 74 e até hoje eu mexo. Então, eu consigo ter muita habilidade em várias coisas, mas eu não sou específico em nada. Então, aí quando eu saí, eu comecei a fazer essa terapia, tudo. Aí tava na época todo mundo ia entrar na faculdade, todo mundo fazendo faculdade. E eu, caramba, o que eu vou fazer? Não quero fazer nada, vou fazer engenharia. Aí meus amigos pegaram e entraram em psicologia. Aí eu falei, então vou ser psicólogo. Uhum. Fui estudar, fiz 3 semestres de psicologia. Eu tenho uns amigos até hoje. Tenho uma amiga muito bacana chamada Edna Zel. Tenho a Márcia até hoje. Tenho o Vitório até hoje. Da época da faculdade. Da época da faculdade. Inclusive eles fizeram o ano... Quantos anos atrás? 3 anos atrás. Fizeram a festa de formatura, eles quiseram me convocar. Eles quiseram me chamar para a festividade, acho que de 20 anos. Que eles tinham se formado, me chamaram. Uhum. Tinha muita gente que me lembrava de mim. E você abandonou por quê, a psicologia? Por causa de mulher. Aí, então eu era muito bitolado com isso, cara. Eu precisava arrumar uma namorada pra provar pra todo mundo que eu era homem, que eu era macho. Uhum. Aí precisava. Aí eu trabalhava num prédio em frente ao Mercadão Central, o prédio da Bolsa de Cereais. Aí eu conheci uma baixinha, invocada pra burro, que virou minha melhor amiga. Ela era minha melhor amiga. A gente descia todo dia pra tomar café junto. Só que ela me zoava, porque ela sabia que eu era virgem, que eu nunca tinha tido mulher, que eu nunca tinha namorado, que eu não namorava, assim. Ela me zoava. E ficava com umas brincadeiras, né? Não, eu vou te arrumar uma mulher, tudo, nem que seja eu, zoava comigo tudo, né? Ela era muito minha amiga. Aí um dia, eu tava indo até pra psicóloga. Ela pegou, falou, eu vou te levar até o ponto. Ela me levou. Eu pegava um ônibus elétrico que ia pra... Como é que chamava? Cardoso de Almeida. Passava lá na 15 de novembro. Aí ela foi comigo, ela ia pro Parque Dom Pedro pra pegar o ônibus pra casa dela e me levou. Aí chegou na hora de ir embora, ela pegou, virou meu rosto e me deu um beijo, né? Aí eu falei, caramba, por que não, né? Por que não? Ela já tá aqui mesmo, né? Aí eu comecei a namorar com a minha melhor amiga. Ó, a gente se deu muito bem. Nosso casamento foi muito bom. Ah, vocês casaram? Casamos. Uhum. Tivemos 3 filhos juntos. Eu casei com ela. Mas aí foi por isso que eu desisti. Eu queria sair, eu queria passear, eu não queria estudar porra nenhuma. Aí você trabalhava... trabalhava. E estudava, e quando você estudava. ficou com ela, você parou de estudar. É, eu queria usar o dinheiro da faculdade pra gastar, pra sair, pra passear, né? Uma besta humana. Com quantos anos foi essa história? Peraí, agora eu tenho que contar. A gente começou em 84, aí eu já tinha 21 anos. 21. Não ia eu tinha 20 ainda, tá. Ia fazer só no fim do ano, né? E esses ficaram quanto tempo juntos?
A gente foi de 2 em 2 anos. A gente namorou 2 anos, ficou noivo 2 anos. Depois namorou, ficou noivo depois de 2 anos. Depois de 2 anos de noivado, nós casamos em 1990. E aí nós ficamos casados até 2012. Tivemos 3 filhos juntos. E aí, nesse tempo, você trabalhou onde? Estudou de novo? Então, aí eu voltei assim. Aí ela não podia ter nenê. E eu sempre sonhei em ter filho, né? É que eu te falei, eu queria ser um pai melhor do que o meu. Aí sempre sonhei em ter filho. E ela não podia. Aí a gente, naquela época, eu tava até conversando, nem sei se faz hoje, a gente fazia exames pré-nupcial, eu não sei se faz ainda. Fazia exame de sangue, fazia um monte de exame para saber se era compatível. Hoje em dia eu não ouço falar mais isso. Aí durante esses exames descobriram que ela tinha vários cistos no ovário, ela não podia ter nenê. Aí quando a gente decidiu que já era época, né? Fazia 2 anos de casado, ela começou a fazer um tratamento mais sério, ia todo mês, tinha que cauterizar. Aí a médica pegou e falou para ela, olha, agora a gente terminou, você dá um tempo de uns 4 meses. Ela voltou no outro mês grávida. Aí ela ficou grávida em 90. Não, em 89, né? Meu filho nasceu em 90. Aí a gente resolveu dar um tempo. E só que o tempo foi de 1 ano e 1 mês. Quando o meu filho tinha 1 ano e 1 mês, nasceu outro. Ele não andava. Meu filho mais velho não andava. A gente teve outro filho. Ela morria de vergonha de contar. Ela não queria contar nem pro pai nem pra mãe que estava grávida de novo. Passava muita vergonha porque ela ia fazer pré-natal do lado do ginecologista. Aí o pessoal falava, não, é naquela porta. Ela morria de medo de entrar com o nenê pra fazer pré-natal. Com o nenê no colo pra fazer pré-natal. E foi nessa época que você trabalhou no... Qual foi o lugar que você trabalhou? Cara, eu trabalhei em tanto lugar, ó, quer ver? Aí nessa época, eu larguei. Aí, na época que eu casei, eu prestei concurso público. Você acredita que eu fui funcionário público e me abandonei também? Eu era funcionário do Tribunal de Justiça. Era escrevente do Tribunal de Justiça. Quando eu casei, eu tinha 2 empregos. Eu dormia 4 horas de manhã e 4 horas da noite. Eu trabalhava de madrugada no Banco Itaú. Pode falar o nome? Claro. Trabalhava no Banco Itaú. Fazendo o quê? Eu era escriturário no Banco Itaú. Mas é de madrugada? Trabalhava de madrugada. Por que de madrugada? Eu não sei se é da época de vocês, é capaz de não ser. O fundo de garantia era recolhido em bancos, não era na Caixa Econômica Federal. Cada banco recolhia fundo de garantia. Então tinha contas de fundo de garantia no Itaú, no Bradesco, em vários bancos. E eu trabalhava com fundo de garantia. Eu trabalhava de dia primeiro, aí quando eu passei no concurso público, eu mudei para noite e fiquei trabalhando de madrugada. A gente fazia... eu nem sei se é os mesmos termos, não. A gente entrava com um documento para sacar o fundo de garantia chamado AM, Autorização de Movimentação. Aí a gente precisava... O Itaú foi um dos primeiros bancos digitais que começou a digitar as coisas. Então essa AM, em vez de vir pro departamento, ela era digitada na própria agência. Aí saía um relatório pra gente. E a gente tinha que fazer uma conferência. Então verificava a data de admissão, a data de afastamento do funcionário, via se estava faltando algum recolhimento. Foi uma época de uma inflação absurda que tinha, né? Superinflação. Então, o pessoal segurava as AMs para deixar passar o mês, para ganhar a correção monetária, que era um absurdo na época, né? Então, você ganhava muito dinheiro, esperava uns dias. Então, a gente, no fim do mês, tinha muito serviço. O pessoal dava tudo a entrada nas AM para a gente calcular o valor, para eles sacarem depois do dia 1º. E esse era o trabalho de madrugada? Era de madrugada. E o segundo? E o segundo, então, aí eu saía às 6 horas da manhã e dormia, eu entrava no outro às 11. Eu dormia até às 10, das 6 às 10h30, mais ou menos. E era pertinho, eu trabalhava ali na Avenida do Estado, aí existe o prédio ainda,
chamava CTO, agora é Itaú Unibanco, é um prédio grandão, quadradão, que fica na Avenida do Estado. Às 11 você entrava? Não, no Tribunal de Justiça eu entrava às 11. Ah, tá. Então de madrugada até às 6 e depois das 11... Aí eu dormia um pouco em casa e depois ia pro tribunal, que era pertinho. Que era das 11 até... Eu acho que era 6 horas. Acho que não era 8 horas que a gente trabalhava. Ia ser às 4, não sei, não me lembro mais. E aí você abandonou os 2 empregos, né? Não. Só o... Então, aí era assim, existia um negócio, o governador era o Orestes Quercia. Ele colocou... o governo federal tinha o gatilho salarial. Então, todo mês tinha a inflação, eles repunham. Você não ganhava a mesma coisa. Corrigia. Eles faziam uma correção, então o seu salário subia todo mês. Isso acontecia no Itaú. O Orestes Quercia não autorizou, tinha que ser uma lei estadual para isso. Ele não autorizou. Então, eu entrei assim, ganhando 2 vezes no tribunal... E quando chegou uma época eu ganhava 4 vezes mais no banco do que aí eu já estava esgotado, né? Aí fiz a porcaria de escolher, em vez de escolher a estabilidade do Estado, né? Escolhi o Banco Itaú. Fiquei no Banco Itaú e abandonei, pedi exoneração do... Aí fiquei no Banco Itaú durante 9 anos. E saiu... Até acabou o fundo de garantia. Aí... Eu não sou um funcionário excepcional, só que eu sou muito dedicado. Naquela época a gente falava que era Caxias, né? A gente é puxa-saco. Mas eu gosto de rotina. Eu devo ter algum problema com isso, porque a rotina me segura no chão. Sim, eu também sou assim. Quando me quebra as rotinas, me desestabiliza demais. Então, eu gosto de rotina. Sim. Então, a pessoa fala, não, rotina, para mim é essencial eu ter horário para acordar, horário para tomar café, horário da janta, sabe? É primordial para mim, é o que me mantém em linha reta. Não sei explicar direito, deve ser algum problema, mas... Então... Eu sou exatamente assim também, eu tenho isso. Então... Aí eu era assim, ia trabalhar no banco, a gente na época trabalhava com uma leitora de microficha. Não é nada da época de vocês, vai ter que procurar no Google o que era. Ele parecia um terminal antigo de computador, ele era grande, uma caixa grande. Você colocava uma microficha, ela era um acetato, que eles imprimiam umas coisas e ele ampliava. Então você colocava ele aqui para fazer as leituras. E eu acabei me dedicando muito a isso, eu acabei ficando muito bom naquilo. Então a pessoa entrava com uma... eu só tenho... O cara entrou com fundo de garantia aqui, ele está dizendo que fez um recolhimento de R$200, não sabe o dia, não sabe a hora. Eu pegava o valor, pelo valor, e conseguia localizar. Não sei por quê, como que eu conseguia. Eu localizava, eu acabei ficando... Todo mundo pedia auxílio para mim. Então vinha gente da noite, vinha gente do dia, vinha gente de outro departamento. Eu acabei ficando bom nisso. E eu precisava das máquinas boas. Ela precisava estar lendo bem, ela precisava estar lubrificada. Aí o que eu comecei a fazer? Eles me chamavam de puxa-saco, mas eu não vinha manutenção, eu fazia manutenção. Eu desmontava ela inteirinha, limpava, lubrificava, montava de novo para estar sempre bom. Então, eu acabava me destacando nessas coisas. Pra chefia era bom, mas pros amigos era tudo puxa-saco, né? Fazia isso pra puxar o saco. E não é... Você me conhece um pouquinho do meu serviço. Então, há uns tempos atrás eu tive um zelador. Eu não me envergonho, eu não me orgulho do que eu faço. Não tenho orgulho de ser faxineiro. Mas eu não tenho vergonha de ser. Sabe, eu não sinto vergonha de fazer. Eu tô lá, eu aceitei aquele emprego. Eu tenho que fazer o melhor possível. Eu tenho que fazer o que dá para eu fazer. Eu posso não me orgulhar, mas eu tenho que fazer bem feito. Eu acho que vem aquele negócio que eu falei, que eu ter sido escoteiro, mudou muito minha visão. Eu era um garoto muito egoísta,
eu não repartia nada com ninguém. Minha mãe me segurava muito, então tudo que eu não saía de casa, tudo que estava ali era meu. Então eu não tinha amiguinho na rua, nada, então tudo ali era meu. Eu cresci sendo muito egoísta. E foi essa relação. Hoje em dia eu abomino, eu não sei se alguém... Aqui eu vou falar, né? Mas eu abomino militar, essas coisas, não gosto do regime. Mas foi o regime militar, aquele regime militar escoteiro... Sim, a disciplina. Que me deu disciplina, sabe? Me deu essa sensação de que eu podia servir, que eu não era obrigado só a pedir as coisas, que eu não tenho só direitos, mas eu tenho deveres também. A gente, hoje em dia, eu sinto muito até nos meus próprios filhos, tem muito direito, tem direito, os funcionários que trabalham comigo, não, é nosso direito, é nosso direito. E os deveres da gente? A gente não tem dever, a gente só tem direito. E pra mim não, pra mim a gente tem que saber dosar. Quais são as responsabilidades de um faxineiro num condomínio? Como é que é a rotina? O que você tem que fazer? Eu tenho que chegar, eu cuido do lixo. Eu sou o único que cuido do lixo. Então, segunda, quarta e sexta tem que ser recolhido o lixo. Então eu tenho que começar logo de manhã eu tenho que sacar o lixo, tirar os lixos das caçambas para colocar no... tem uma clausura onde se coloca os sacos de lixo cheio. Então eu faço isso. Segunda, quarta e sexta é meu primeiro serviço. Que hora você chega? Eu chego às 10. Eles 10. Mudaram meu horário. Eu entrava às 8 e saía às 4h20. Aí só que quem estava fazendo lixo não estava conseguindo fazer direito. Porque é muito trabalhoso? Como é que é? Qual que é a logística ali para cuidar do lixo de um condomínio? Ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta. Tem nojo, tem... E como é que você lida com o nojo? Eu não tenho. Não tenho. Eu tenho medo de me machucar. Mas sabe, eu encaro assim... A pessoa não leva lixo de luva lá. É uma boa lógica. Por que eu tenho que pôr lixo para pegar o lixo dela? Eu tenho que calçar luva que me dá nó. Eu vou dar nó no saco, dou nó. Cansei de fazer isso. Eu dou nó as luvas grandes, eu dou nó na ponta da luva. Eles me pegam no pé. Mas eu falei assim, é a mesma coisa. Se é um lixo de um dia pro outro, um lixo que apodreceu, estragou, tudo bem. Mas eu tô pegando no mesmo dia, eu tô ensacando no mesmo dia. Não vem ninguém lá de luva trazer o lixo pra mim. Mas o fato de ser o lixo de alguém que você não conhece, isso não interfere? Não, eu não tenho esses... Não tenho. Se chegar às 10, eu imagino que tenha lixo que passou a madrugada ali. Aí não tá fedendo. Tá, mas eu não... Esse tipo de coisa, eu já passei por tanta coisa na vida que... Isso aí não é nada? Nada. Pra mim isso daí eu nem lembro de vez em quando. Então você chega às 10 e recolhe o lixo? Eu colho o lixo. Aí tem assim, os outros dias tem uma rotina. Eu tenho que limpar elevador, eu tenho que limpar os vidros, eu cuido da parte de baixo. Então eu tenho que cuidar daquele espelho grandão que tem. No hall de entrada? Da porta de vidro de entrada. Os espelhos dos elevadores e dos elevadores. É muito pesado fisicamente o trabalho de um faxineiro? Eu acho que eu te falei, eu tive câncer há 2 anos atrás, eu perdi toda a musculatura, meus braços não tem mais músculo. Mas é muito desgastante? No fim do dia você tá muito cansado? Tô. Isso pra mim é bastante. Eu tô com problema de hérnia, às vezes eu chego em casa que, nossa, tá bem difícil. Só com remédio pra dormir. Analgésico. Qual foi o câncer que você teve? Tive câncer de intestino. Como é que você descobriu qual que era o contexto da sua eu trabalhava vida? muito, sabe? Então, eu sempre tive uma alimentação irregular. Então, eu me separei. Meu primeiro casamento terminou em 2012. Minha mãe ainda era viva, eu voltei a morar com a minha mãe. Mas só assim, eu não levava almoço, eu não levava marmita, então eu vivia de salgadinho, de petisco, sabe? Só jantava direito.
E minhas fezes começou a vir sangue. Qual que era o trabalho da época? Eu era auxiliar administrativo no CEAGESP. Trabalhei 23 anos como auxiliar administrativo no CEAGESP. CEAGESP, tá. E aí começou a sair sangue nas fezes? Eu primeiro comecei assim, ter irregular, então às vezes me soltava o intestino do nada, sem eu comer nada diferente. E depois começou o sangramento. Só que demoraram muito tempo. O médico que eu tratava pelo posto de saúde, né? Ele demorou muito tempo para perceber. Ele mandou eu fazer uma ultrassonografia e foi o médico que estava fazendo a ultrassonografia e falou assim, mas ele não te pediu endoscopia? Ele não te pediu colonoscopia, nada? Eu falei, não. Ele falou assim, eu vou fazer uma cartinha para ele tem que te pedir uma colonoscopia. Isso aí pode ser alguma coisa mais grave. Aí o médico que estava me fazendo outro exame mandou uma carta para ele, aí ele pediu. E aí descobriu, o câncer já estava grande, já estava... Quando eles descobriram, estava com 2,5 centímetros e o tumor. E quando eu fui operar, já estava com 8,5 centímetros. Eu tive que tirar 15 centímetros do intestino. Foi por pouco que eu não saí com bolsinha do hospital. E o meu receio maior é que eu entrei e a médica não me garantiu que eu ia sair sem. Que ela falou assim, que eles tinham que tirar uma parte anterior e outra posterior. Para evitar que passe, né? Que pegue algum tumor passe. Então, eles tiraram uma parte grande, 15 centímetros. Aí só que eu saí sem. Saí sem fazer quimioterapia. Ele não era como é que se fala? Era maligno. Corria risco de morte. Eu corri. Se não tivesse cuidado, né? Se não tivesse operado. Operado, sim. Só que eu levei bastante tempo. Eu descobri... Olha que coincidência. Eu falo isso para sempre. Eu descobri no mesmo dia que o prefeito... O Covas? O Covas descobriu. No dia 4 de outubro. Ele descobriu, ele fez os exames por causa de ele tinha umas coisas nas pernas, que eu também tinha. Só que não foi por isso. Ele foi fazer o exame e descobriu. E ele foi ser tratado não sei, acho que foi no Sírio-Libanês, alguma assim, né? Provavelmente. E eu fui ser tratado na Santa Casa, estou vivo e ele morreu, né? Falei que não tem nada a ver. A gente fala tão mal do SUS. Sim. A gente fala tão mal do SUS. E eu descobri no mesmo dia. Você teve medo de morrer? O que passou na sua cabeça quando você descobriu? Eu uso uma frase que minha mulher detestava, mas... ela detestava que eu falasse isso, mas tem uma frase do Oscar Wilde. Ele fala que quando os deuses querem nos castigar, eles atendem nossas preces, né? Eu acho que eu rezei tanto para ficar vivo que eles acabaram me castigando. Como assim? Depois do câncer, tudo deu errado para mim. Perdi o emprego. Perdi a mulher que eu achava que era a mulher da minha vida. Eu não sei amar mesmo. Eu sei que eu não sei amar. Eu me dedico demais e de maneira errada. Eu acabo, sei lá, sufocando a pessoa. Eu não conseguia dizer para ela que eu amava ela. Ela brincava sempre comigo e falava assim... Você me ama? E eu parava, virou até um jargãozinho. Eu falava assim, posso pensar? Eu falava para ela, né? E ela não... Acho que não gostava muito da brincadeira sem nunca ter falado. Mas é porque... meu jeito de amar, eu faço pequenas coisas. Eu faço pequenos gestos. E eu achava que ela percebia isso. Sabe, eu fazia pequenas coisas que, pra mim, identificava que eu gostava dela, que eu a amava. Mas pra ela, não, né? Então, eu não deixava ela carregar uma sacola, eu mesmo operado. Eu não deixava ela carregar sacola. Eu não deixava ela ir com chuva na padaria. Eu fazia docinhos pra ela que ela gostava. Eu comprava os docinhos que ela gostava. Eu fazia coisas pequenas que pra mim seria
a maneira que eu falar para ela, ó, eu gosto de você, eu me importo com você, eu quero cuidar de você. Só que não era o que ela gostava. Você citou a frase do Oscar Wilde porque você acha que você pediu tanto pra não morrer do câncer que ele resolveu me castigar com outras coisas. Mas qual Nossa, que é a tudo, lógica cara, disso? depois, olha, essa que não tem a lógica. Eu pedi uma coisa e ele me castigou com desemprego, Divórcio? com divórcio. Mas quando você descobriu que tinha câncer, você Olha, é assim. achou que ia morrer e pediu muito pra ficar viva. É. E aí depois... Ela me cobrava muito isso, porque eu tenho uma relação com religião, com Deus, diferente. Eu não creio que a gente tem que ficar, sabe, fazendo promessa, que a gente tem que ficar fazendo uma troca, uma barganha com Deus. Eu acho que você tem que ser correto. Mas ser correto não é só aquilo que Cristo pregou pra gente. É aquilo que você acredita. Então ele pregou que a gente faça para as outras pessoas aquilo que a gente quer pra gente mesmo. Então uma coisa tão simples. Eu não quero o mal da outra pessoa porque eu não quero que me façam mal. Eu tenho que amar a outra pessoa porque eu quero ser amado também. Então, não é uma barganha que eu falo com Deus. Não, Deus, ó, você me faz isso aqui que eu vou te fazer isso aqui. Promessa. Ela não aceitava isso. Que eu não pedisse, não ficasse implorando para Deus. Ela não aceitava esse tipo de coisa. E eu não sou de fazer promessa nem nada. Eu gosto de agir. Você só pediu pra ele pra ficar vivo? Não prometeu nada? Pra ele fazer... E por que você perdeu o emprego depois da cirurgia? Então, foi assim, ó. A minha idade, quando eu operei, eu tinha... Putz, eu não vou lembrar. Eu operei em 2020, né? Quando a pandemia começou dia 20, né? Eu tava naquela idade que... com a minha idade eu não podia voltar ao trabalho. Não lembro, você lembra aquelas regrinhas que tinha? Acho que era a partir dos 55 anos. As fases da quarentena? Da quarentena. Uma das primeiras fases, quem tinha mais de 55 anos não podia trabalhar presencial. Então eu não podia. Ah, tá. E eu era o único funcionário que fazia... Porque eu fazia tudo ali, sabe? Eu tirava nota, eu fazia vendas, eu fazia tudo. Eu trabalhava num escritório que era funcionário único. O resto era tudo pessoal carregador. E nesse emprego você estava há 20 anos, né? Não era no mesmo emprego. Eu trabalhei 23 anos. Né? Esse eu estava 9 anos. Mas no mesmo lugar? No mesmo lugar. Sempre trabalhando ali. E aí quando você fez a cirurgia e estava bem para trabalhar, você não pôde voltar? Então, aí quando me deram alta, a firma não existia mais, cara. Eu voltei. Mas faliu? Ele fechou. Ele era produtor e ele tinha aquele ponto de venda. Ele mandou todo mundo embora. Ele não podia me mandar porque eu tinha estabilidade de 1 ano. Aí eu cheguei a falar com você, brinquei e falei, eu era o único funcionário de uma firma que não existia mais. Ele me pagava e eu ficava em casa. Então quando você se recuperou do câncer, você pensou, bom, agora eu vou voltar minha vida ao normal. Só e você que se lá, deparou com desemprego. Só que lá é assim, se tem câncer, você morreu. Não tem câncer para aquele pessoal, parece que não tem cura. Pra qual pessoal? O pessoal do CEAGESP. Então eu era até que bem conhecido. Eu não sou super sociável com ninguém, mas eu conhecia donos de boxe, eu falei tudo. Eles falavam que ia me dar oportunidade, sim, aparecesse a vaga, mas nunca me chamaram. Porque todo mundo tinha medo. Todo mundo ali que costuma ter câncer morre, né? E eu não morri. Aí eles ficavam achando que ia voltar, eu já tinha idade, né? Mas quando você se vê sem emprego depois da cirurgia, o que você pensou? Então, aí eu peguei o final, o restinho, montamos um brechó. O irmão dela incentivou ela, arrumou um espaço, a pandemia estava passando, aí já alguns lugares abriu.
Aí ela já tinha tido um brechó antes, só que na casa dela. Ela falou, vamos abrir um brechó, tá. Abrimos, aí no começo deu muito certo. Ela abriu e eu fiz tudo. Eu reformei o espaço inteirinho, eu construí as estantes, as estandes. Eu coloquei iluminação, eu pintei, fiz tudo. Pusemos papel de parede, fizemos tudo. Não gastamos um tostão com pedreiro. Eu e ela fizemos tudo. Montamos, no começo deu muito certo, mas depois acho que satura, né? Aí você vai... Aí começou... Aí é aquela história, né? Do Nelson Gonçalves... O Nelson Rodrigues já falava, né? Amor verdadeiro... O dinheiro compra até o amor verdadeiro, né? Então aí quando acaba o dinheiro, o amor verdadeiro vai embora. E aí você ficou sem emprego, sem dinheiro e começou a procurar emprego que... eu comecei a procurar, mas eu não conseguia. E o que surgiu foi o da faxina. Aí a dificuldade financeira, tudo foi apertando. Quando surgiu a oportunidade, você pensou assim, não quero isso, não, mas vou... então, sabe por quê? Foi assim, olha, eu fui fazer um curso no Senai e conheci uma moça da segurança, a Aline, da segurança. É muito boa pessoa. Aí ela me arrumou para mim encaminhar o currículo para essa empresa, mas como controlador de acesso, porque eu tinha feito o curso de controlador de acesso, né? Mandar para uma amiga dela. Eu mandei para a amiga dela falou assim, olha, a gente não tá pegando, mas só eu tenho uma vaga de auxiliar de limpeza, se te interessar, tá precisando imediato, né? Aí não aparecia nada para mim. Mandei 1000 currículos para controlador de acesso, não me chamavam. Aí eu falei, eu vou, né? Eu vou. A diferença salarial não é tão grande. Aí eu fui. Aí, em 15 dias, eu mandei no dia 16 deixa eu ver. 16 de maio. No dia 31 de maio, fui admitido. E foi a primeira vez que você trabalhou com faxina? Não, onde a gente abriu o brechó, para completar a renda, eu fazia faxina do shopping inteiro. Então eu fazia algumas lojas, então eu tinha noção. Eu falei que eu sabia fazer, né? Sim. Eu falei que eu sabia fazer, mas eu tinha noção, porque eu fazia de uma podóloga que tinha, fazia de uma lanchonete, fazia a limpeza e fazia a limpeza da área comum do shopping. É aquele shopping popular, sabe? Cheio de lojinha. Então eu fazia isso e fazia manutenção. Trocava lâmpada, corrigia alguma instalação elétrica, fazia o que eu sabia. Aí eu falei, eu aceito, né? Eles falaram assim, que assim que tivesse a oportunidade ia me deixar eu fazer, aí eu fui. E como é que você se sente sendo uma auxiliar de limpeza em relação à sociedade? Como é que você acha que ela te enxerga? Olha, pouca gente ali, eu sinto que me olha assim esquisito. Dá pra contar nos dedos mesmo. De maneira geral, da tua experiência no shopping também. São poucas as pessoas que eu sinto que me olham esquisito no condomínio. Pouquíssimas mesmo. Eu já até sei quem é, eu já não... Eu já deixo ela tranquila, eu sei que ela não gosta que eu pegue as coisas, tudo eu deixo. Mas são poucas. Eu não me sinto mal. É aquilo que eu falei, eu não me orgulho, mas eu não tenho vergonha. Eu não me orgulho. Eu queria ter um outro emprego qualquer, né? Você procura ainda? Eu mando muito currículo, mas é muito difícil. Eu chego a fazer umas entrevistas. Sabe aqueles questionários? Não sei, eles agora mandam um questionário, né? Eles mandam o questionário, você responde. Aí quando chega na hora da entrevista online... Você acha que o que é a idade? Acho que é. Porque eu chego assim nos lugares, mando o currículo, tudo. O seu perfil é bom, vem fazer a entrevista. Vou fazer uma entrevista, quando chego lá, acabou a vaga, não tem mais vaga, já preencheram a vaga, não tem pro seu local de trabalho. É muito esquisito. Aí
Eu acho que depois de um certo tempo fica difícil. A gente sente um pouco. Lá no início da conversa você falou que com 17 anos tinha sido a primeira vez que você tinha tentado suicídio. Você tentou de novo em algum momento? Depois tentei. Nesse segundo, eu me separei faz... Vai fazer 3 anos ainda. E ela já até se casou de novo. Aí assim que ela já pensou, a gente casou, se separou com 15 dias de separado. Ela arrumou um advogado e pediu divórcio. Com 15 dias. Me senti assim muito mal. Muito mal. Cara, olha, eu já passei por tanta coisa, cara. Com 40 anos eu tive um princípio de AVC. Fiquei com o rosto todo paralisado. Lá, até hoje ainda sinto algumas sequelas na boca. Mas é coisa bem pouca. Depois eu sofri um infarto. Tive que colocar 2 stents no coração. Aí quando eu vim para São Paulo, eu parei de tomar os remédios do coração. Tomei um monte de uma vez só para tentar aliviar. Mas só passei mal. Vira e mexe, gozar que eu tenho uma filha psicóloga, né? Minha filha é psicóloga. E ela vive tentando arrumar terapia para mim. Mas eu acho que eu não tenho coragem, não sei. Acho que... De se curar, você acha? Você tem coragem de se curar? Acho que não dá mais tempo. Acho que minha vida já passou. Mas será que também não tem que ter uma grande dose de força e personalidade para passar por tudo que você passou e tá conversando comigo aqui, falando e limpando É que acabou. o prédio lá? Acabou a força. Parece que toda mudança que acontece na minha vida é pra pior. Tudo que muda, que sai da rotina, é pra acontecer coisa pior. Eu atrapalho demais a vida das pessoas. Por que você acha que a figura feminina mexe tanto contigo, assim? Desde as primeiras histórias sempre tinha alguma mulher envolvida. Eu acho que... Eu sempre tive dificuldade, cara, sabe? Eu tava na faculdade, aí no primeiro dia de faculdade teve era... Como é que chama, gente, essas coisas? Um trabalho em grupo. Uhum. Então você tinha que... o professor escolhia 2 pessoas, você tinha que entrevistar a outra pessoa. Uhum. Aí, entrevistar e ir anotando. Aí a menina pegou, até essa é Edna Azel que eu falei, essa minha amiga até hoje. Ela perguntou pra mim, eu não me lembro qual era a pergunta, eu falei assim, nossa, mas eu acho tão difícil ser homem. Ela falou assim, como difícil ser homem? Eu falei assim, a gente tem que ficar se firmando, a gente tem que ficar, Provando. sabe, provando toda hora que você é homem, que senão o pessoal fica falando que você é bicha, que você é viado, que você é isso, que você é aquilo. Eu acho muito difícil. Puta, ela colocou isso. Aí o professor chama todo mundo lá na frente, primeira pergunta, quem acha que aqui é difícil ser homem? Eu falei, não acredito. Perguntou isso na frente de todo mundo. Eu sempre tive essa dificuldade. Você sabe, eu tive 3 filhos. Os 2 meninos eu fazia de tudo. Eu dava banho, eu trocava tudo. A menina eu nunca toquei. Medo, pavor eu tinha de tocar nela, machucar ela, fazer alguma coisa errada com ela. Eu tava... Quando eu comecei a namorar ela, ela era minha melhor amiga, a minha primeira esposa.
E ela foi a primeira mulher minha, né? Eu nunca tinha tido mulher. E aí eu cheguei pra psicóloga e falei assim, que eu ia ter que casar, né? Ela falou, mas por que você vai ter que casar? Eu falei assim, a gente teve relações, né? Ela falou, mas como assim que você vai ter que casar? Na minha cabeça, era assim. Eu tinha que casar com ela porque... Uhum. Eu não sei dizer, mas como ficou, como marcou, como ficou difícil essa relação de autoafirmação, ficou muito difícil para mim. É aquilo que eu falei, eu não sei amar direito. Você acha que a sociedade cobrar masculinidade do homem foi uma coisa que te atrapalhou? Foi muito, muito, muito. Eu tinha vergonha de tomar banho na frente de... Eu era escoteiro e tinha muito lugar que eu não tomava banho. Eu vi meu pai nu quando meu pai ficou doente, que eu tive que trocar a fralda dele. Meu pai morreu do meu lado, eu trocando fralda dele, tudo. Eu nunca tinha visto meu pai nu na minha vida. E eu tinha muita vergonha, não ficava nu na frente de ninguém. Eu sempre me senti muito pressionado com isso. De ter que namorar, de ter que ser... De ter que ter aquele padrão. O certo é isso, é aquilo. Como é que terminou a tua relação com teu pai? Porque você relatou no início lá que ele era bem abusivo. E como é que foi o fim? Eu esqueci de contar isso, né? Na faculdade, quando eu entrei na faculdade, fazia assim, eu recebia no 5º dia útil do mês. E a faculdade vencia no dia 30 para pagar com desconto, no último dia do mês. Uhum. Então ele pagava a minha faculdade, quando eu recebia, eu dava o dinheiro para ele, né? Ele fazia isso. Então, aí ele brigou com a minha mãe e ele quebrou o dedo da minha mãe. Tava bêbado. E eu nunca tinha posto a mão nele. Naquele dia eu catei ele, eu não cheguei a bater nele. Mas eu tirei ele de cima dela e joguei ele longe. Dei umas porradas nele, ele tava bêbado, né? Aí eu saí de casa, fui pra casa do meu irmão. Aí foi um dos motivos que eu parei de ir pra faculdade, porque eu não queria mais o dinheiro dele, né? Sim. Achei que eu voltava, que eu ia... Aí eu pedi a conta do emprego. Eu saí de lá porque eu trabalhava na mesma sala que ele. Aí fui morar com meu irmão uns tempos. Aí meu irmão me arrumou outro emprego. Nossa, eu já tive trabalho pra caramba. Trabalhei numa empresa que chamava Fininvest, não existe mais. Ficava ali no Largo Patriarca. Mas é quando ele ficou doente antes de morrer? Então, aí Você ele conseguiu perdoar ele? Aí foi assim, não. Nunca mais voltou. Nunca voltou, nunca... Eu morri, parecia que... Eu tava contando isso hoje pra moça. Eu falei assim, ó... A minha mãe eu senti muito, muito. Sinto até hoje. Eu falo da minha mãe, me dá um nó na garganta. Que ela sofreu muito. Mas ele morreu... Era como se tivesse morrido um estranho. Eu sinto muito remorso de deixar minha mãe passar o que ela passou. Eu tinha que ter tirado minha mãe daquela vida. Eu casei fugindo daquela vida. Eu sei disso, assim. Sabe? Foi a autoafirmação como homem. E para fugir daquela vida. Eu não aguentava, não fazia nada, meu. Ele batia nela. Ele quebrou o dedo dela. Ele quase quebrou o braço dela uma vez. E eu não fazia nada, cara. Não fazia nada. Eu senti muito remorso de ver minha mãe sofrer tudo aquilo e eu não fazer nada. Eles se separaram ou eles foram até o fim? É. Naquela época ninguém se separava não, cara. Ninguém se separava. E com a tua mãe a relação era boa até o fim da vida dela? Assim, minha mãe falava que eu tinha nascido velho. Ela falava que era chato, que eu sou mesmo, sou chato, eu sou muito ranzinza, sou muito sistemático com as coisas, assim. Eu te falei rotina comigo, quebrou
quebrou a rotina. Eu tenho que ficar me mordendo pra não gritar. E então, às vezes, assim, ela queria me agradar, né? E mudava alguma coisa e eu não aceitava direito. Eu era muito ranzinza com ela. Aí ela me chamava, falava que eu já tinha nascido velho. E ela faleceu de quê? A minha mãe, então, olha, minha mãe... Meu pai e meu irmão morreram por bebida. Meu pai teve uma embolia pulmonar, é porque tinha bebido muito, já estava muito fraco. Meu irmão morreu de cirrose. Meu irmão aconteceu uma coisa que eu nunca vi acontecer. Meu irmão passou 70 dias internado na Santa Casa com cirrose, aguardando transplante. Ele conseguiu um transplante, fez o transplante. Depois de 30 dias, rejeitou. Ele voltou para a Santa Casa, fizeram outro transplante nele. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma pessoa fez 2 transplantes. E a briga da minha mãe é porque eu falava assim que ele tinha matado 2 pessoas, porque ele não parou de beber. Então, quer dizer, ele tirou a chance de 2 pessoas continuar viva, ele pegou o fígado de 2 pessoas e continuou bebendo. E tu nunca caiu nessa Nunca. do alcoolismo? Sabe, ontem eu tava lendo uma postagem disso que tem filho que o pai... Eu falei assim, era pra mim servir de exemplo, porque tem pai que bebe demais e o filho não põe uma gota e ainda constrói alguma coisa. Eu não consigo construir nada com isso, mas eu nunca bebi na minha vida. Ó, eu me cortei aqui fazendo a barba. Isso aqui é a lembrança da única bebedeira que eu tive. Eu tinha 7 anos de idade... Meu pai me levava para pescar e ele levava cachaça para ele, não levava água para mim. E ele pegava a caipirinha, punha num litro e deixava dentro do rio para ficar geladinha. E eu morrendo de sede, catei e bebi. Caraca. Eu tinha 7 anos, o riozinho tinha uma corredeira, eu caí, rachei o queixo aqui, ó. Aí era para nunca mais esquecer. Toda vez que eu faço a barba, eu lembro disso aí. Aí ele e meu irmão já bebeu pra família inteira, eu nunca bebi. E minha mãe, ela teve uma trombose por cigarro, cara. Minha mãe fumava demais. E eu pegava no pé dela. Quando eu mudei pra lá, eu não comprava cigarro pra ela. Não vai fumar, não vai, brigava com ela. Ela já tava com 68 anos. Aí o que ela fazia? Ela não tinha uma perna, ela ficava lá na grade, acenando pros molecada, jogava dinheiro pro molecada, fazia molecada comprar, era pacote de cigarro pra ela. Ela comprava aqueles pacotes com 20 pra ela. Ela dava dinheiro pra molecada comprar e escondia. Aí eu falei, quer saber, vou eu mesmo comprar. Sim. Só que foi o fim. Ela tinha, no dia da primeira comunhão dos meus filhos, foi aqui na Nossa Senhora do Bom Conselho. Ela chegou na minha casa com o dedinho do pé preto. Aí eu falei, nossa, mas o que foi? Ele falou assim, eu falei pro médico, ele falou que eu devo ter tropeçado e não vi o que era. Já era, ela tava com uma circulação no dedo do pé. O médico falou que ela tinha tropeçado. Aí ela perdeu metade do pé com trombose. Tirou metade do pé, todos os dedos do pé. Aí depois ela tirou o pé e depois tirou a perna. Tudo por trombose, por causa de cigarro. E veio no atestado. Eles dão um atestado que teve que enterrar a perna, né? Aí eles dão um atestado que foi por trombose e por cigarro. Causa do cigarro. Aí ela teve essa trombose, aí continuou fumando. Aí ela teve um AVC. Aí ela ficou em coma um mês. Me ligaram lá no Ceasa, que a vizinha tinha encontrado ela caída. Não, ela tinha passado mal tomando banho, aí a vizinha foi e levou ela pro quarto. Quando a vizinha pôs ela sentada na cama, assim, ela caiu, ela já não tinha controle. Aí chamaram a ambulância e levaram ela pro hospital, aquele pronto-socorro Tatuapé. Aí eu cheguei lá, ainda vi ela estava acordada, ela estava paralisada do lado direito, mas ela me reconheceu. Eu tenho uma sobrinha, a Isadora, que sempre ajudou muito ela. Aí a Isadora foi comigo, eu perguntei se ela sabia quem era, ela falou que sabia, que era Isadora. Conversou com a gente tudo. Aí eu fui falar com o médico, ele falou que ela tinha
tinha um coágulo que estavam drenando, mas ele só ia saber se ia ter sequela no outro dia. Ainda eu saí dali, fui ver como é que arrumava a ambulância para levar ela para casa, né? Eu falei, ela vai sair, vai estar andando, tudo. Só que ela entrou em coma, eu não vi mais ela acordada. Ela ficou 30 dias em coma e faleceu. Você lembra da últimas palavras que vocês trocaram? Não. Tava lotado o PS. Aí eu tava lembrando disso hoje porque minha mãe era muito benquista pela família. Minha mãe chamava Isaura, a família dela chamava ela de Deusa. Ela tinha um apelido de Deusa. Todo mundo adorava minha mãe. Ela era a tia favorita, a sobrinha favorita. Ela sempre foi muito boa para todo mundo. E a gente teve que fazer um grupo de WhatsApp porque todo mundo queria visitar ela. Então ficava assim, eu e a Isadora que cuidava dela. Então um dia era eu, outro dia era a Isadora e mais alguém. Era 2 pessoas só que entravam. E a gente foi fazendo. Aí teve um dia, a minha filha, era o meu dia de ir, só que tinha um show Nívea, que teve no Campo de Marte. Minha filha pediu para mim ir com ela. Aí eu falei para Isadora, eu falei, Isa, você pode ir? Ela falou, eu não posso ir, tio. Mas a minha outra sobrinha, a meia-irmã dela, a Pamela, falou que queria ir, e a moça que levava Eucaristia para minha mãe em casa, que também queria, a Laura. Aí as duas ficaram combinaram ir. Naquele dia as duas não foram, cara. Não foi ninguém, ela faleceu. Parecia que ela estava esperando. Sim. E eu tenho uma prima que falava assim para mim, você tem que deixar ela ir embora. Ela tá ficando aqui porque ela sabe que você precisa que ela cuide de você. Você precisa falar para ela, mãe, vai, pode ir embora. E eu não tinha coragem de falar isso. E parece que foi aquele dia que ela viu que não tinha ninguém, que foi a despedida. Que eu tinha deixado ela ir. Olhando para trás na sua vida, qual foi o que você considera o ponto alto da sua vida? Nossa, o nascimento dos meus 3 filhos foi muito importante para mim. Mas o do mais velho foi muito emocionante para mim. Eu lembro de tudo. Eu lembro da roupa que eu tava. Minha mãe tinha me dado uma camiseta amarela que parecia do DSV. Amarela, ela clareava, acendia. E eu tinha vindo em casa tomar um banho e voltar. Eu tinha ficado da 1h da manhã no hospital até de manhãzinha e não nascia o nenê. Aí eu vim pra casa, me troquei, só tinha aquela camiseta amarela. Vesti aquela camiseta amarela, voltei pro hospital, o nenê tinha nascido. Aí, meu irmão era muito escandaloso, meu irmão era briguento, era o oposto de mim. Aí ele queria ver minha esposa, por que não deixavam ver minha esposa? Começou a fazer um escândalo lá, eu queria ver o bebê, né? Eu falei, vamos ver o bebê. Aí eles levaram a gente, naquela época, eu não sei se mudou, era o berçário, as crianças ficavam tudo junto. Hoje em dia falaram que não fica mais. E era um berço de acrílico transparente. E o bebê, ele nascia e ficava peladinho ali. Eles punham ele e eles punham numa inclinação com a cabeça, ficava mais baixa que os pés. Aí o bebê foi escorregando, ficou todo torto assim. Ele tava chorando, e meu irmão lá chamando a enfermeira, tem que tirar esse menino daí, como é que deixa esse menino chorando desse jeito? Ele fazendo um escândalo. Eu falei, deixa a mulher trabalhar. Aí o menino foi escorregando, ficou todo tortinho e acalmou, parou de chorar. E eu lembro direitinho, cara, foi uma emoção tão grande ver meu filho ali, saber que era meu filho.
Quando eles se formaram também, eu estava separado e não fui na formatura. Nenhum dos dois me convidou para ir na formatura. Eu senti muito. Senti muito. Se você pudesse dar um recado, uma dica sobre a vida para quem está assistindo agora, cara, a gente não pode perder oportunidade, não pode esperar. Ela não bate duas vezes, cara. Eu sempre achava, sempre acreditava que ia aparecer uma outra oportunidade. Não aparece, cara. Abraça a oportunidade que você tem. Às vezes, por menor que ela seja, faz uma opção. Se posiciona. Eu não conseguia até hoje eu sou assim, eu não consigo me posicionar. Se me dão 3 opções de qualquer coisa, eu não consigo optar. E a pessoa precisa aprender a fazer opções. Ela precisa saber se posicionar. Até quando você fala que não quer se manifestar, você já está influenciando alguém. Outro dia, um cara ali do condomínio falou assim para mim: eu vou dar uma de Pôncio Pilatos, eu lavo minhas mãos. Quer dizer, Pôncio Pilatos não era um bom cara porque ele lavou a mão. Ele condenou um inocente à morte, porque ele se isentou. O isentar dele custou a vida de um inocente. Então você tem que se posicionar na vida, tem que aprender. Eu não sei como faz, mas você tem que se posicionar. Quando você tiver uma boa opção, você tem que tentar fazer. Você não pode abandonar seus sonhos falando assim, eu sou novo, vai aparecer uma nova oportunidade. Às vezes não aparece, cara. Às vezes a oportunidade bate uma vez na sua porta, cara. Você não sabe qual é. Então você tem que analisar, você tem que se posicionar, saber o que você quer. Eu não sei. Eu sou o mau exemplo que todo mundo pode seguir. Eu sou o fracasso total porque eu não soube me posicionar. A vida inteira eu não soube me posicionar. Eu não soube fazer as escolhas certas. Eu tive várias chances de fazer. Eu tive várias chances de estar bem. Só que eu não... Chegava na hora, eu não sabia me posicionar. Eu acho que eu tive assim, não é falta de apoio familiar, porque isso não é razão. Mas sabe, de ter um pai assim que você pudesse chegar, pai, o que eu faço agora? O que é melhor eu fazer? Me ajuda a me posicionar, porque eu não tinha isso. E eu sou uma pessoa difícil de fazer amizade, de ter relacionamentos. Minhas amizades se restringem aos ex-amigos de escoteiro, aos ex-amigos de faculdade. Eu não tenho amigo atual, eu sou difícil de fazer amigos. Então, eu não tenho aonde me segurar. Eu acho que eu senti tudo por isso, por essa mulher, pela minha última esposa, porque ela me segurava aqui um pouquinho, sim. Ela me ajudou muito quando minha mãe faleceu, ela me ajudou com a doença, eu me senti muito grato a ela, então me ligou muito, e era isso que eu precisava sempre. Eu precisava ter alguém assim. Eu sou um cara fraco para tomar decisões. Sou muito difícil de tomar decisões. Obrigado por compartilhar a tua história aqui com a gente e pela participação no programa. Tá bom, espero ser útil. Valeu.